Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é para quem quer se ambientar com o RStudio, porque para baixar, fazer o download do RStudio, nós temos um outro vídeo aqui. Então, se você ainda não fez esse passo a passo, vai lá, assiste outro vídeo e depois volta para esse, tá bom? Porque aquele lá, ele é primeiro. Primeiro você baixa o RStudio para depois assistir essa aula daqui. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como criar um novo projeto. Mas o que seria um novo projeto? Um novo projeto é como se você criasse uma pasta dentro do seu computador, uma pasta de trabalho. Então, você vem aqui em File, New Project. Aí eu não vou salvar esse que estava aberto aqui, porque eu abri só para vocês verem. Aí você vem em Novo Diretório, Novo Projeto, e você vai definir o nome do seu projeto. Por exemplo, vou colocar aqui assim, Aula YouTube. E aqui você deve definir o local que você quer salvar o seu projeto. Onde você quer salvar? Vou salvar em meus documentos. E você escolhe aí dentro do seu computador onde você quer salvar. Você clica em Open, Criar Projeto. E aqui ele vai criar pra gente um novo projeto pra gente começar do zero. Ele cria uma nova pasta lá na minha área de trabalho. Se eu for vir aqui, Documentos, Aula YouTube, ele criou essa pasta aqui pra gente. Então, aqui sumiu uma janela. Você pode vir aqui, ó, minimizar, essa janela vai aparecer. Então, aqui ele mostra a versão do RStudio que você está trabalhando e tudo. Então, pessoal, agora a gente vai trabalhar um pouquinho no RStudio. A primeira coisa que a gente vai fazer vou mostrar para vocês como adicionar um comentário no RStudio. Um comentário, ele é adicionado através do hashtag. O que seria esse comentário? Tudo que você escrever aqui, ele não vai ler. Ele não vai ler como código. Ele vai simplesmente passar direto. Então, aqui você pode adicionar qualquer coisa. Aqui entra vírgula, aqui entra acento, tio, qualquer coisa que você quiser adicionar mesmo. Então, aqui eu vou colocar aqui, ó. Colocar assim, ó, R como calculadora, porque é o que a gente vai fazer agora. E aqui, agora eu vou ensinar vocês a usar o R como calculadora, que são coisas básicas do R. Então, no R a gente pode fazer calculadora, ó. 1 mais 1. Aí, como que eu faço? Eu dou um Ctrl Enter, ele vai aqui para a resposta aqui embaixo, ou então eu coloco o cursor na linha que eu quero rodar e aperto o Run. Tá vendo? Aí eu posso também fazer de menos 8 menos 7. Eu posso fazer contas de vezes 8 vezes 9. Eu posso fazer conta dividido. Vou dividir 25 dividido por 4. Aí 6,25. Então, aqui no R eu consigo usar ele como uma simples calculadora também. Além disso, a gente consegue elevar os números ao quadrado. Como que você faz? Você vai adicionar o chapéuzinho, né? Então, você elevar o quadrado, você também pode calcular a raiz. Como calcular a raiz? É a função SQRT. SQRT de quem? Eu vou calcular a raiz de 25, por exemplo. A raiz de 25 é 5. Então, no R, a gente consegue fazer tudo isso. A gente consegue aplicar estatísticas, a gente consegue fazer ele como calculadora também. Então, aqui eu trouxe só para vocês verem como que funciona o R como calculadora. Agora, nós vamos criar um data frame. O que é um data frame? Ele é uma tabela. Então, vamos criar uma tabela. Eu vou ensinar vocês como criar a tabela. Então, vamos criar uma tabela de altura. Eu vou atribuir um nome para ele. Qual o nome? Altura. Foi eu que defini o nome. Você pode colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar os nomes, os números que serão compostos na tabela. Então, para eu juntar todos esses números, eu coloco C de concatenar, de juntar. Então, abro parêntese e vou colocar os números 10,5. O outro vai ser 12,5. Lembrando que a vírgula é um separador, tá bom? Então, lembra disso. A vírgula no R é um separador. Aí, 14,2, você pode colocar 20,5 e 21,5 e 19,6. Aqui.
E agora, quando eu der um Ctrl Enter, ele vai vir para cá, ó. Ele criou aqui para mim, ele salvou aqui para mim um objeto chamado altura, que é o que eu criei aqui, um objeto chamado altura. E agora eu vou criar um local, um objeto chamado local. E vou fazer a mesma coisa, mas agora eu vou criar com nomes. E quando eu coloco nomes, ou letras, no caso um caractere, você coloca entre aspas. Então, eu vou colocar aqui, ó, A, e vou colocar no A 3 A's e 3 B's que eu vou fazer. Vocês vão entender como que funciona. Então, sempre colocando, dou um Ctrl Enter, ele vai aparecer para mim também. Sempre colocando entre aspas, simples ou duplas, porque são caracteres. E agora eu vou criar a tabela. Eu adicionei o nome aqui escrito tabela, coloco a função data.frame, abro parênteses e vou colocar quem? Altura, vírgula, local, que é o que a gente criou, né? A gente criou. E aí, quando eu dou um Ctrl Enter, ele vem para cá, ó. Então, eu posso clicar nele aqui e ele vai abrir a minha tabela, ou eu posso simplesmente escrever aqui, ó, tabela, dar um Ctrl Enter e ele vai abrir aqui para mim. Então, a gente criou a nossa primeira tabela do R. Então, é muito fácil trabalhar com R. O R, geralmente, quando você quer salvar alguma coisa, você atribui um nome. Por exemplo, aqui, se eu quisesse salvar o resultado, porque quando a gente rodou aqui, o resultado veio para cá e não salvou. Como que eu faço? Vou atribuir um nome, por exemplo, X. X vai ser igual. Quando eu rodar, o resultado veio para cá, ele salva para mim. Então, toda vez que você quiser armazenar em um objeto, os seus dados em um objeto, você vai fazer isso. Você vai colocar o atribuidor aqui de igual e ele vai salvar pra gente. Além disso, a gente pode importar tabelas também. Então, tem uma aula também só de importar tabelas, mas aqui eu já vou colocar a tabela, vou importar aqui junto com vocês, para a gente poder visualizar os nossos dados, nas formas de visualização. Então, lá no nosso projeto, a gente tem um projeto aqui que a gente criou, a gente vai colar a tabela. Mas para isso a gente vai vir aqui no Unfold, que é o quê? Criar uma nova pasta lá dentro daquela pasta. Eu vou colocar aqui, ó, dados. Como? Para ficar organizada apenas. Então aqui, ó, dados. Vou colar a minha tabela, que são dados de qualidade da água. Se vocês quiserem ter acesso a esses dados, aos scripts, vocês podem pedir para a gente lá no nosso Instagram, que a gente disponibiliza. E se eu vir aqui em dados, a nossa tabela vai estar aqui. Então, uma forma de carregar esses dados aqui é através da biblioteca read.xl, ou, claro, você vai colocar aqui o nome, né? Você vai colocar tipo dados igual read Excel e vai colocar o nome dos seus dados. Tá dentro da pasta dados e aqui eu vou colocar dados IQA.xlsx. E aqui eu vou dar um Ctrl Enter, ela vai aparecer aqui para mim. Outra forma de carregar é vindo aqui, importar os dados e copiando aqui, ó, esse script. Então, quando vocês copiarem um script aqui, vocês vão conseguir importar os dados. Ou clicar em importar, ele também vai importar e até abrir os dados aqui. Então, agora, a gente vai querer visualizar esses dados. Como que eu posso visualizar? Eu posso clicar aqui? Posso. Eu clico aqui, eu visualizo os dados. Porém, tem uma função para fazer isso. Então, se você quer visualizar os seis primeiras linhas do seu data frame, você vai digitar read e vai colocar o nome da sua planilha, dados. Porque aqui ela aparece as 6 primeiras linhas do seu data frame. Por que aqui apareceu 2 nomes? Porque a gente importou 2 vezes a tabela, tá? A gente importou uma vez vindo aqui e outra vez digitando o código. Por isso que ele importou 2 vezes. E se eu quiser conhecer somente os 6 últimos números? Para eu conhecer os 6 últimos números, a gente digita a função trio e coloca dados. O que são os dados? São os dados mesmo. Então, aqui você consegue ver os 6 últimos
linhas do seu DataFrame, você está conhecendo o seu DataFrame. E além disso, você pode aplicar um summary. O que é um summary? É como se fosse uma estatística dos seus dados. E aqui ele vai te dar de cada coluna a estatística básica, que é mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo. Então, pessoal, aqui você consegue fazer algumas coisas com seus dados. Eu vou ensinar também, agora, uma outra forma de criar dados. A gente está escutando o barulhinho da chuva aí, chovendo aqui agora. A gente vai criar uma outra forma de... Gente, vou mostrar para vocês uma outra forma de criar dados. Por exemplo, você queria criar aqui, igual a gente criou, essa altura aqui, mais valores em sequência. Como que você faz? Você digita sec, que é de sequência, aqui a gente tem sequência, e você vai criar de 1 a 10. Mas você quer que essa sequência, ela seja de 0.5 e 0.5. Então, quando você criar, dá o Ctrl Enter, ele vai aparecer aqui a sequência para você. Então, isso também facilita quando você quiser digitar vários números. Aqui eu não fiz assim, porque aqui eu não coloquei em sequência. Mas se fosse em sequência, seria mais fácil criar um sec, com a função sec. E além disso, você pode criar também com a função paste. O que a função paste faz? Você vai criar, por exemplo, eu quero que ele repita para mim o nome prova, só que eu quero que ele repita de 1 a 4, ou seja, eu quero que ele faça prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Então, aqui, dou um Ctrl Enter e ele faz isso para mim, ó. Então, é muito mais fácil quando você, por exemplo, quiser criar uma planilha ou uma tabela. Como que você faz? Você quer repetir os seus dados, você quer repetir o nome da sua coluna lá por exemplo, de prova 1 até a prova 100. Faz isso aqui de 1 a 100. Ele coloca de 1 a 100, mas você vai salvar em um objeto e depois você vai criar e unir a planilha. Você vai criar a sua planilha do jeito que eu ensinei para vocês aqui pelo DataFrame. Então, pessoal, o R básico é esse mesmo, onde vocês sabem o que é uma função. O que é uma função? A função é quando você vai pedir para criar alguma coisa, a função DataFrame, a função read Excel, que é para ler dados. Então, isso aqui é uma função. Você consegue atribuir a essa função um nome e com isso, você cria um objeto, o seu objeto vem para cá e você consegue também visualizar os seus dados. Você consegue carregar os dados, você consegue carregar uma biblioteca ou um pacote, né, que está na sua biblioteca, e você consegue carregar os seus dados, ler os seus dados. Você consegue ler as 6 primeiras linhas, as 6 primeiras colunas, você consegue fazer uma estatística básica, você consegue fazer uma estatística, uma calculadora com R. Então, o R básico é esse. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão de aulas, deixe aqui pra gente que eu volto para responder, tá bom? E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal e vai lá seguir a gente no Instagram. Tchau, tchau!